Pessoal, agora nós vamos entrar em uma matéria que vai exigir de vocês um pouco mais de atenção, um pouco mais de comprometimento. Por isso, assistam esse vídeo cuidadosamente, com silêncio, com muita dedicação. Vamos à nossa aula. A nossa matéria de hoje é sobre potenciação. Quando eu digo potenciação, o que vem à mente de vocês? Potência, força, não é verdade? Muito bem. Potenciação, ela nada mais é, de uma maneira bem simples, a multiplicação de um número por ele mesmo, diversas vezes, tá? Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso é uma potenciação, ou 3 vezes 3 vezes 3, isso é uma potenciação, ok? Como ela aparece para a gente? Aqui na tela nós temos um exemplo de como ela aparece, aonde eu tenho 3, que é a nossa base, ele representa a base, esse 3 maior, e o 2, ele representa o expoente, ou seja, a quantidade de vezes que o 3 deve se repetir. O 3 deve se repetir apenas 2 vezes. Então, 3 vezes 3, que é igual a 9, que é a nossa potência, ok? Mas para ficar um pouco mais claro, nós vamos fazer algumas atividades. Nós vamos construir muros, tá? E o único critério é que esses muros têm que ter o formato de um quadrado. Vamos aos exemplos. Vamos construir os nossos muros com formato de quadrado. Antes de começar a construção, o que nós fazemos primeiro? Antes de construir muros, nós precisamos do quê? O nosso muro pode cair se não tiver isso. Ele precisa de alicerces ou de base, não é verdade? Gravem isso. Todo muro precisa de alicerce, ele precisa de uma base. E isso será muito importante, ok? Vamos construir os nossos muros. Inicialmente, construa um muro quadrado com 2 quadradinhos de alicerce. Então vejamos, nós temos aqui 2 quadradinhos de alicerce, estão prontos. Só que ele ainda não é um quadrado, não é verdade? Então eu vou construir um quadrado. Para construir um quadrado, eu preciso colocar mais 2 quadradinhos aqui. E agora eu tenho um quadrado? Eu tenho um muro quadrado com 2 quadradinhos de alicerce? Sim, eu tenho um muro quadrado com 2 quadradinhos de alicerce. Perfeito. Eu preciso, então, entender que em todo quadrado eu tenho 2 dimensões. O que são dimensões? Olha só, esse quadrado ele tem uma base e ele tem uma altura, ok? Então, todo quadrado ele tem uma base e ele tem uma altura. Como que eu posso escrever isso? Bom, a base desse quadrado tem 2 quadradinhos de alicerce. Como é um quadrado, eu sei que ele tem 2 dimensões, que é base e altura. Professor, mas não tem 4? Não, ele tem 4 lados, mas ele tem apenas 2 dimensões, que é a base e a altura. Então a base desse quadrado, desse muro quadrado, é 2. Como ele tem 2 dimensões, eu vou colocar 2 aqui, ok? Então eu posso falar assim, ó, que este é o quadrado de 2 alicerces, tá? Ainda podemos ler 2 ao quadrado, tá? Então, um muro quadrado que tem 2 alicerces na base, ele tem quantos quadradinhos no total? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 quadradinhos ou 4 tijolos, não é verdade? Então, um muro quadrado que tem 2 alicerces na base, ele tem 4 tijolos ou 4 quadradinhos. Então vamos lembrar que esse 2 aqui é a base. E esse 2 aqui são as dimensões do quadrado. O quadrado tem base e tem altura, ele tem 2 dimensões. Então isso daqui é o que eu chamo de dimensões, ok? Ainda
Chamo isso daqui também de expoente, tá? Expoente. As dimensões de um quadrado, que é base e altura, eu chamo de expoente. Por que é 2 aqui? Porque o quadrado tem duas dimensões, ok? Então, um quadrado que tem 2 quadradinhos na base, ele tem 4 quadradinhos no total, ok? Agora, vamos lembrar também que 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, concordam? E 2 vezes 2 é 4, não é? Vamos ao segundo exemplo. Vamos construir agora um muro quadrado, mas com alicerce 3, com 3 quadradinhos de alicerce. Então, eu vou colocar 3 quadradinhos na minha base e vou construir para cima o meu muro. Então, o alicerce já está construído. Quanto que tem no alicerce? 3. E agora, para que seja um quadrado, eu preciso colocar mais um quadradinho aqui, mais um quadradinho aqui, para que ele seja um quadrado, perfeito, né? Lembrando que um quadrado tem todos os lados iguais, ok? Pronto, agora eu tenho um muro quadrado com 3 quadradinhos no alicerce, não é? Então vamos lá. Quanto que é a base? Quanto que eu tenho na base desse quadrado? Eu tenho 3. Como ele é um quadrado, ele tem quantas dimensões? Ele tem 2 dimensões. Então nós colocamos 2 aqui. Então reparem que sempre que eu tenho 2 aqui, eu estou falando de um quadrado que tem 2 dimensões, ok? Um quadrado que tem base 3, tem quantos quadrados no total? Vamos contar? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Muito bem. Então, um quadrado de 3 tem 9 quadradinhos. Vamos só escrever que isso daqui é a base do meu quadrado. E esse daqui são as dimensões, tá? As dimensões do meu quadrado, ou os expoentes. Expoente, tá? Então, um quadrado que tem base 3, ele tem 3 na base, ele tem 9 quadradinhos no total. Então, eu posso falar assim, ó, 3 ao quadrado é igual a 9. Ou o quadrado de 3 é igual a 9. Vamos lembrar, 9 não é 3 vezes 3? Sim ou não? 9 é 3 vezes 3. Muito bem. Vamos construir agora um quadrado que tenha na sua base 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos na base. Então, a base vai ter 4 quadradinhos, está aqui. Para que eu possa construir um quadrado, todos os lados têm que ser iguais, não é? Então, se aqui tem 4 quadradinhos na base, eu vou ter que colocar 4 quadradinhos aqui também, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vamos construir esses muros. Muito bem. E agora eu tenho um quadrado. Todos os lados são iguais? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sim, todos os lados são iguais. Construí um muro quadrado com 4 quadradinhos na minha base. Muito bem. Quantos quadradinhos eu tenho na minha base mesmo? 4. Muito bem. Como ele é um quadrado, ele tem quantas dimensões? Ele só tem 2, que é a base e a altura. Então, ele tem 2 dimensões. Então, um quadrado que tem base 4, vamos escrever aqui, um quadrado que tem base 4. Aqui são as dimensões dele, ou expoente. Um quadrado que tem base 4, ele tem quantos quadradinhos no total? Vamos contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ele tem 16 quadradinhos. Observem agora. 16 é a mesma coisa que 4 vezes 4. Então, toda vez que eu quiser encontrar um quadrado que tem base 4, a quantidade de quadrados que tem nesse muro é 16. Toda vez que eu quiser encontrá-la, basta eu multiplicar as suas dimensões. 4 vezes 4. Vamos construir o nosso último muro. Agora, o nosso muro vai ter 5 bloquinhos na base. Vocês já sabem quantos bloquinhos vão ter no total? Se você já entendeu, eu acho que você já sabe. Vamos construir esse muro. Muito bem. Primeiro eu construí a base do meu muro, para este muro não cair. Muito bem. Quantos quadradinhos eu tenho na base? 5. É um quadrado? Sim, é um quadrado, ele só tem 2 dimensões, ok? Então aqui eu tenho a base e aqui eu tenho o expoente, né? Que eu posso chamar de dimensões. Muito bem. Então um quadrado que tem 5 quadradinhos na base, um muro, né? Que tem 5 quadradinhos na base, ele tem quantos quadradinhos no total? 1, 2, 3, 4, 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Muito bem. Então, um muro quadrado que tem na sua base, 5 quadradinhos, ele tem 25 quadradinhos no total. Mas 25 não é 5 vezes 5? 25 é 5 vezes 5. Você consegue notar alguma semelhança entre esses muros? Olha o primeiro muro. O muro quadrado com dois alicerces. 2 vezes 2, que deu 4. Um muro quadrado com 3 alicerces na base. 3 vezes 3, 9. Um muro quadrado com 4 alicerces na base. 4 vezes 4, 16. Um muro quadrado com 5 alicerces na base. 5 vezes 5, 25. Muito bem, agora que você já aprendeu, é a sua vez de construir muros. Pegue uma folha de papel e construa um muro quadrado que tenha 6 quadradinhos na base. Pausa esse vídeo, resolva e veja quanto deu. Ok? Então, um muro quadrado que tem 6 quadradinhos de alicerce na base, se eu entendi a sequência, olha lá. O muro quadrado com 2 dava 4, com 3, 9. Observe, eu tenho 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4. Então, se aqui eu tenho um muro quadrado com 6 quadradinhos de alicerce na base, basta fazer 6 vezes 6. E 6 vezes 6 é igual a 36. Aqui eu tenho um muro quadrado. Toda vez que eu tenho 2, eu sei que é um quadrado. Eu tenho um muro quadrado com 7 quadradinhos na base. Quantos quadradinhos eu terei no total? 7 vezes 7, 49. Construa todos esses quadradinhos em uma folha separada, tá? Agora eu tenho um quadrado que tem 8 alicerces na base. Quantos quadradinhos vão ter esse muro? 8 vezes 8, que é igual a 64. E agora eu tenho um quadrado, um muro, que tem 9 quadradinhos de alicerce na base. Quantos quadradinhos ele vai ter? Basta fazer 9 vezes 9, que é igual a 81. E se eu tiver um muro que tem 10 quadradinhos na base?
É um muro quadrado, porque ele tem 2 aqui no expoente, né? Esse é o expoente. Então, vai ser 10 vezes 10, que é igual a 100. Muito bem. Então, sempre que eu tiver o 2 aqui no expoente, né, são as dimensões de um quadrado, né? Então, basta multiplicar as duas dimensões do quadrado. Ok?